Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um projeto super facinho e rápido, que a gente vai poder aproveitar os retalhinhos que a gente tem para poder fazer. Super fácil de venda, todo mundo vai gostar de trabalhar nesse projeto, porque dá para produzir muita quantidade em pouco tempo. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas vamos parar de enrolação e vamos lá para começar o nosso projeto. Para fazer o molde, que é o principal, a gente vai precisar de uma folha comum, dessas folhas tipo A4, uma folha de ofício comum. Eu quero deixar aqui também os créditos para o canal onde eu aprendi a fazer este molde, que foi o canal que eu vou escrever aqui embaixo para vocês, que é o Moda by New, o Moda by New. Eu sei que é desse jeito que está escrito aí, a pronúncia eu posso até ter errado. Então, para a gente poder fazer o molde, a gente vai primeiro dobrar a nossa folha ao meio. E a partir dessa dobra que a gente fez aí no meio, a gente vai traçar nessa folha um quadrado de 11 por 11. Vou mudar a cor aqui da caneta, porque para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, a partir da dobra aqui do meio, a gente vai riscar um quadrado de 11 por 11 e a gente vai começar a fazer marcações nesse quadrado. A primeira marcação vai ser aqui na parte de cima, a gente vai marcar 2 centímetros. Dessa parte superior aqui para a lateral, a gente vai marcar 5 centímetros descendo e 5 centímetros subindo. Não se preocupem que eu vou anotar para vocês aqui para ficar mais fácil para poder gravar, tá? Então, são 2 centímetros a primeira marcação. As outras duas que são na lateral é 5 centímetros para baixo e 5 centímetros para cima. Agora, neste primeiro ângulo aqui, a gente vai marcar, entrando aqui para dentro do quadrado, 2,5 centímetros. Nessa diagonal aqui de baixo, a gente já vai marcar entrando, subindo aí no quadrado, entrando, né, nesse ângulo aí, 2 centímetros. Parece complicado, mas não é. É porque é muita marcação, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Nessa parte de baixo do quadrado, a gente vai marcar 5 centímetros em direção ao centro aí, né? Nesse último ângulo aqui, a gente vai entrar 2,5 centímetros. E aqui nessa última lateral do quadrado, a gente vai também subir 2,5 centímetros. Então, recapitulando aqui as marcações que a gente fez. A gente marcou primeiro 2 centímetros, que foi a primeira marcação que a gente fez. Depois, aqui no cantinho, 2,5 centímetros, 5, 5, 2 centímetros, 5, 2,5 e 2,5. Agora, a gente vai fazer pontilhados unindo essas marcações uma à outra. Esses pontilhados aqui que a gente utilizava lá no início da escola, super simples, ninguém vai ter dificuldade em fazer. Depois dos pontilhados já feitos aí, a gente vai vir traçando uma linha sobre eles, né? Uma linha arredondando bem aí o desenho, porque aí vai fazer sentido o nosso molde. Vocês vão ver que já tá começando a ganhar vida o molde. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tesoura, cortar em volta desse traçado que a gente fez aí, porque aí já vai estar dessa forma super simples, pronto o nosso molde. A gente abrindo aí ele, essa parte dessa dobra ao meio aí, vocês vão ver que já tá pronta a base da nossa máscara, né? Pra gente utilizar variações, fazer de gatinho, corujinha, essas coisas, é só a gente fazer um triângulo aí nos cantos para fazer a orelhinha. Então, o material que a gente vai usar depois do molde já pronto é o seguinte: são 2 cortes de tecido. Não precisa necessariamente ser o mesmo tecido. Aqui tá o mesmo tecido que eu vou fazer a frente e a parte de trás com o mesmo tecido, aproveitando o retalho. Mas vocês podem variar as cores, tá? Um corte também de manta. Qual que vai ser a medida desse corte? A gente pode cortar o retângulo aí de 15 centímetros por 25. Nesse caso aqui, como eu tô aproveitando o retalho, vocês vão ver que o molde ficou bem próximo aí do
do cantinho do tecido, porque era um retalho, então essa medida aqui tá um pouquinho menor. Mas a medida para vocês cortarem aí é de 15 por 25. Então, eu vou colocar frente e frente do tecido, direito com direito do tecido, e eu já vou começar aqui a prender o elástico. Então, eu prendi um cantinho ali com o alfinete, juntando os tecidos, a manta e o molde, e vou fazer a mesma coisa com o outro lado do elástico. Eu centralizei ali o elástico, né? Eu prendi ele mais ou menos no centro ali da nossa máscara. Aí eu vou prender agora a parte de cima e a parte de baixo com alfinete para o molde ficar bem fixo, porque agora eu vou contornar esse molde com uma caneta. Para quê? Para que depois eu passe sobre esse contorno aí uma costura, já unindo os três tecidos e unindo o elástico. Então, eu preciso fazer esse contorno, porque aí agora eu tirei o molde, então eu já vim com a costura unindo todas as partes. Nessa parte superior, vocês vão observar que eu não passei a costura. Por que eu não passei a costura? Porque aí vai ser a abertura por onde eu vou desvirar a peça. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 cortes aí na altura onde está sem a costura, que vai ser a abertura. No restante da peça, onde eu passei a costura, eu vou cortar em volta de toda a peça, deixando uma margem de costura de mais ou menos meio pé de máquina. Como em vídeos anteriores eu já falei com vocês, quando a gente está trabalhando uma peça assim, que ela é arredondada, depois de cortar toda a peça, eu faço piques em volta de toda a peça, para quando a gente desvirar, ficar um acabamento mais bem feito. Aqui onde a gente não passou a costura, a gente vai poder cortar esse excesso da manta, mas o excesso do tecido a gente não vai cortar. Porque a gente, depois da peça desvirada, a gente vai dobrar esse excessozinho do tecido aí para fazer um acabamento bem feito. Então, agora a gente vai desvirando com muita cautela a peça. Depois dela praticamente toda desvirada, a gente vai acertar os cantinhos aí com auxílio da tesoura ou de um palito, que vocês acharem mais prático, mais fácil. E aí, essa sobrinha do tecido que ficou na parte aí aberta, a gente vai dobrar as 2 sobrinhas de tecido para dentro para poder fazer o acabamento. E a gente vai começar a passar uma costura, rebatendo aí em volta de toda a peça e fechando essa abertura. Aí, dessa forma, já tá pronta a nossa máscara, não é super simples? Só que aí, para vocês fazerem variações, vocês podem estar utilizando pontos trabalhados, igual eu fiz aqui nessa outra peça, eu usei o pontinho de zigue-zague. Eu também, nessa outra peça, além de utilizar o ponto de zigue-zague para dar um acabamento diferente à peça, o que eu fiz também? Eu cobri o elástico com o mesmo tecido que eu utilizei para fazer a peça. Aí as variações aí vão ficando de acordo com a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Super beijo!